A paz, meus consagrados discípulos de Cristo. Tudo bênção? Nós vimos anteriormente que Jesus revela a natureza das pessoas debilitadas na visão, nas circunstâncias em volta dele, inclusive aquelas que presenciavam os seus milagres e os seus sinais. Jesus expõe os religiosos, mostra como as pessoas meio cegas veem os outros e mostra também que os seus próprios discípulos não eram diferentes em nada daquele cego dos olhos arvorentos. Essa amostra decepcionante de Jesus sobre os seus discípulos, que significa aqueles que seguem uma disciplina de alguém, aponta o fato de que eles estavam aquém dessa palavra discípulos, que eles estavam longe da compreensão de coisas as mais básicas sobre a pessoa de Jesus e da sua vocação, da sua missão aqui na terra. Sabendo disso, olha o que Jesus pergunta para esse pessoal no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, manos, se Jesus não fosse o perfeito nas suas intenções e nos seus propósitos, nós poderíamos pensar que ele está usando de uma grave ironia, ou de uma picardia, de uma malícia marota e brincalhona. Porque o que se pode esperar da visão de árvores daquelas pessoas, como vimos no encontro passado? Porque às vezes, de onde você menos espera, é daí que não sai nada mesmo. Mas Jesus joga a pergunta: o que essas árvores ambulantes dizem a meu respeito? E é curioso que Jesus não pergunta o que dizem a respeito de mim, de Jesus de Nazaré, mas sobre ele ser o Filho do Homem, afirmando mesmo, a sua humanidade. Se Jesus perguntasse sobre definir Deus, ele como Filho de Deus, aí, manos, esquece. Não daria para sair sequer uma vogal deles, nem para o espanto deles, Porque Deus é o totalmente outro, completamente distinto da criação e de tudo que se possa pensar ou sonhar. Porque Deus não é uma projeção humana, nem um conceito filosófico de que a gente sobe degrau por degrau até alcançar. Deus não vai me receber e Jesus não vai ser um comigo porque eu me tornei uma versão melhorada de mim mesmo. É preciso humildade, viu, queridos, para aceitar isso. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E vejam que eles tentam definir Jesus a partir da referência de outros homens e coloca nomes em Jesus. João, Elias, Jeremias, e enfileiram ali outros profetas de nomes conhecidos, E Jesus aqui, com a sua doce e generosa vocação, misturada com a sua compaixão, oferece para eles e para nós uma experiência sagradamente misteriosa, ao mesmo tempo fascinante e aterradora, que provoca na gente duas coisas: temor e ao mesmo tempo atração. A resposta mais imediata e fácil para aqueles homens é dar um nome conhecido, de referências humanas para Jesus. E já sacam alguns do bolso, João, Elias, Jeremias. Já foram logo carimbando Jesus com a chancela do que eles ouviram. O João, o Batista, que tinha acabado de ser decapitado. Ou seja, ele morto.
ocupou um espaço no corpo de Jesus, dividindo com o seu priminho uma mesma casa, simultaneamente Jesus, João. Um dueto messiânico, uma meia reencarnaçãozinha. Elias agora já era uma reencarnação seletiva, né? Que era um reformador dos dias de Acabe e Jezabel, e isso propunha um tipo de ministério para Jesus. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, outra reencarnação, morto há mais de 500 anos. Nomear é uma atribuição do homem desde sempre, desde os dias de Adão. Nomear as coisas é definir papéis e vocação. Os homens da nossa igreja, eles viram isso na escola de profetas com relação a Abraão. E as mulheres viram isso sobre Eva e também depois sobre Sara. Dar um nome é mais do que uma etiqueta de identificação. Nome de pessoas diz respeito a uma pessoalidade distintamente constituída, com características distintas, com personalidade comparativamente diferente e única. O nome de uma pessoa é para ela, queridos, o som mais doce e importante em qualquer língua que ela ouvirá. Desde o ventre da mãe, a pessoinha escuta este som, atenderá por ele e existirá para escutar este som enquanto viver, ainda que dado sem consentimento dessa pessoa. Ainda que seja assim um Joses Cleison, que significa filho de Joses Clay, em que o pai se chama Felisberto. É por isso que Jesus faz essa pergunta no mundo dos homens, ele como filho do homem. E é também por isso que Deus vai mudando o nome das pessoas no decorrer da história, sempre com uma intenção de mudar o rumo, a percepção e a vocação dessas pessoas. São essas mudanças que reverberam na eternidade. Porque quem está em Deus não vive apenas para o que é temporal, mas se torna uma semente do amanhã. E como diz Isaías 61, versículo 3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nesse pequeno e necessário entendimento está o fato de Jesus receber do seu Pai um nome que está acima de todo nome. E também guardada uma promessa para cada um de nós nas Escrituras. Apocalipse 2, versículos 17, diz assim: ao que vencer, darei uma pedrinha branca, e na pedrinha está escrito um novo nome, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Significa identidade nova, relacionamento pessoal, aprovação e aceitação definitiva. Outro texto está em Apocalipse 3,12. Ao que vencer, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. É lindo isso. Manos, percebem que a vocação dos seres humanos é se tornarem filhos de Deus com uma identidade pessoal que tem nome, que tem história e que tem garantias contratuais da assinatura de Deus e também da nossa participação consciente no nome que podemos ter? Percebem isso? Qual o nome que gostaríamos de receber do Senhor? E como gostaríamos de ser conhecidos pelos anjos e por todos na eternidade? Nós veremos isso no próximo encontro. Deus os abençoe.